Bom dia a todos novamente. A gente vai retomar aqui, né, o nosso estudo em Kant, que é o filósofo do capítulo 4. Nós tratamos no capítulo anterior a epistemologia moderna e nós começamos a ver na aula passada como que em Kant há uma tentativa de resolução desse impasse, desse dilema que estava acontecendo entre a corrente racionalista e a corrente empirista no campo da epistemologia. Kant vai oferecer uma abordagem única, uma abordagem inovadora, podemos dizer assim, e que ele mesmo vai chamar de revolucionário, né? Dizendo, portanto, que ele estava propondo era uma nova revolução copernicana no pensamento. Foi este o título do trabalho de vocês, né? E falando do trabalho, eu queria nesse primeiro momento, antes da gente retomar de fato o nosso estudo em Kant, poder reforçar com vocês a data de envio dos trabalhos, tá bom? Hoje se encerra este prazo. Eu sei que eu pelo menos imagino que vocês tenham passado, né, um tempo muito sobrecarregado, né? Muitos trabalhos, muitas provas a serem realizadas, simulados. A gente sabe que esse isolamento da quarentena também impõe sobre a gente um peso maior. A gente fica com saudade dos amigos, né? Do ambiente escolar. Pelo menos assim eu espero, né? Que vocês estejam com alguma saudade do ambiente escolar. E ficar estudando em casa, talvez no início seja muito bom, seja algo novo, tal, mas depois realmente a gente vai ficando cansado do processo, né? Eu imagino que vocês estejam sentindo isso. Nós, enquanto professores, também, de alguma forma, estamos já sinalizando um processo de cansaço também, né? A gente acaba tendo que trabalhar mais, muita demanda, extra classe. Então, por isso mesmo, a gente tem muita sensibilidade com vocês nesse tempo. Então, pessoal, por isso mesmo, a gente insiste muito para que vocês, de alguma forma, se ergam, tenham força, tenham fé, tenham perseverança e tentem manter em dia as atividades de vocês, né? E vocês têm percebido que eu tenho evitado ao máximo passar para casas para vocês, porque justamente a gente entende essa sensibilidade. Contudo, os trabalhos a gente não pode deixar de fazê-los. E aí fica mais uma vez esse reforço aí para vocês de fazer os 2 questionários avaliativos, quem ainda não fez, tanto de filosofia como de sociologia, que estão disponíveis até a data de hoje na plataforma Eu Bernoulli. Além disso, enviar os textos dissertativos para o meu e-mail. Eu fiquei um pouco assustado com a quantidade ou a falta de trabalhos que eu tenho percebido que ainda não foram enviados. Nós estamos no último dia do prazo e é impressionante a quantidade de alunos que ainda não me enviou o trabalho. Me refiro tanto a vocês do segundo ano, como também do primeiro e do terceiro, né? Mas eu tenho visto que muitas pessoas não fizeram e o que me bate é este medo, já que nós estamos em véspera de feriado, e eu fico imaginando até que ponto de fato as pessoas vão, vencendo o dia de hoje, me enviar os trabalhos. Então, pessoal, muito cuidado com isso, né? Não deixa a peteca cair. Eu queria dar uma palavra de incentivo para vocês, de força, de coragem, de perseverança. Isso logo vai passar, tudo vai passar, as coisas vão se estabilizar de uma forma, acredito que melhor do que nós estamos vivendo agora. Mas vai ser muito mais agradável, depois de passar todo esse processo, você passar
com a cabeça erguida, sabendo que você cumpriu as suas obrigações dentro do seu limite de possibilidade. Então, fica aí o reforço, né? O trabalho, que é o texto dissertativo a ser enviado por e-mail, vale 4 pontos. Você não fazer gera um prejuízo muito grande na sua nota e é um boletim que vai marcar a sua vida para sempre, né? Às vezes eu vejo pessoas agindo com muita negligência nesse período de quarentena, aproveitando, às vezes, alguns benefícios que é dado para elas e acabam relaxando muito, deixando as suas notas caírem muito, o rendimento cair muito. Mas a gente não pode esquecer que essas notas vão ficar registradas para sempre na vida de vocês. E às vezes uma preguiça, uma má vontade, alguma coisa acaba gerando um prejuízo muito grande, né? Seja tendo que fazer uma recuperação no final da etapa, ou tendo uma média muito abaixo do que você sabe que é a sua possibilidade, a sua competência de fazer, tá? Então, atenção em todo esse processo, né? Eu queria dar essa palavra para vocês, essa palavra de força, de encorajamento, de chamada à responsabilidade, né? E lembrando que nós vamos ter um feriado prolongado aí. Quem, né, se sacrificou, batalhou bastante e está com tudo em dia, vai poder ter esses dias para descansar. Quem não, vai atrás mesmo, né? E quem sabe aproveitar esse feriado para correr atrás dos prejuízos e compensar as atividades, os trabalhos que não foram feitos dentro de um prazo anterior. Então, pessoal, dito isso, eu quero retomar o nosso conteúdo aí, o nosso estudo, abordando, portanto, a filosofia do Immanuel Kant. Eu comentei com vocês na aula passada que o Kant é um dos filósofos mais complexos de entender, né? Kant escrevia de uma forma absurdamente difícil, né? Tanto Kant como Hegel, esse pessoal aí do iluminismo, né? Tinha um rigor linguístico muito grande e é muito difícil entender o pensamento deles. A gente está tentando ao máximo simplificar. Quando eu expliquei para vocês a aula passada, eu falei exatamente que eu estava tratando de uma das explicações mais difíceis da gente trazer, que é a epistemologia de Kant, a relação entre juízos analíticos, juízos sintéticos, juízos a priori, juízos a posteriori. Eu espero que isso, de alguma forma, tenha ficado um pouquinho mais claro para você, e especialmente entender qual que é o grande objetivo disso, é entender como que Kant elabora a sua crítica à metafísica. Desse gancho aí, a gente dá sequência ao que nós começamos a tratar na aula anterior. Então, eu falei para vocês que Kant ele vai dizer que não é possível haver juízos sintéticos a priori. O único juízo sintético a priori possível seria o conhecimento matemático. Mas o conhecimento metafísico, que para os racionalistas é um conhecimento válido, Kant vai rejeitar isso. Então vamos recapitular o que é um juízo sintético. O juízo sintético é aquele que é capaz de acumular informações, que é capaz de juntar informações e transformar, a partir desse acúmulo de informações, transformar esse ajuntamento de informações num novo tipo de conhecimento, né? Então, ou seja, você conseguir fazer um conhecimento que gere um encadeamento de ideias. Isso é um juízo sintético. Em oposição, nós temos o juízo analítico, que é um juízo de obviedade, podemos dizer assim, né? O exemplo que eu trouxe para vocês é o triângulo tem 3 lados. O triângulo ter 3 lados é um juízo analítico. Você não precisa de
assumir mais, não precisa de ter um acúmulo de conhecimento para chegar a essa conclusão. Um triângulo ter 3 lados é uma obviedade, podemos dizer assim, é uma condição interna do próprio conhecimento. Quando nós falamos, por outro lado, que o triângulo, ou este triângulo, é retângulo, veja que o triângulo retângulo, ele tem uma exigência para além da sua obviedade de ser triângulo. Por exemplo, o triângulo retângulo é aquele que tem um de seus lados de 90 graus. Então, veja que há um conhecimento acumulado aí. Um outro exemplo que a gente pode dar é eu afirmar, por exemplo, o Beto, que é um ser humano, né, tem um corpo. Para simplificar, o ser humano tem um corpo. O ser humano, não gosto nem de usar a palavra tem, né? Podemos dizer, o Beto é composto de corpo físico. Quando nós falamos o Beto é composto de corpo físico, ou o ser humano é composto de corpo físico, talvez vamos lapidar esse exemplo e vamos usar assim, o ser humano é composto de corpo físico. Vamos pegar essa frase que fica um exemplo mais claro. Isso também é um juízo analítico. Por quê? Porque ele é óbvio. Para que uma pessoa seja humano, para que haja um ser humano, é necessário que ele tenha corpo. Não se pode falar, pelo menos nessa vida presente que nós vivemos, que haja um ser humano que não seja formado por um corpo. Então, isso é um juízo analítico. Agora, por exemplo, afirmar que o Beto tem um corpo gordinho, veja que já é um juízo sintético. Ou seja, há um acúmulo de informação. Esse acúmulo de informação é o fato de eu ter um corpo e, além desse corpo, esse corpo ser adjetivado, ele ser um corpo gordinho. Perceba que o juízo analítico, ele consegue ser auferido apenas pelo uso intelectual, uso da razão. Agora, o juízo sintético, e aqui Kant introduz a sua ideia, ele é impossível de ser adquirido sem o recurso da experiência. E nós sabemos que experiência é o uso dos nossos sentidos. Então, sem vocês terem me visto, você não pode auferir que o Beto tem um corpo gordinho. Mas sem me ver, sem fazer uso do seu sentido, você pode auferir que, sendo o Beto um ser humano, ele tem um corpo. Perceba a primeira informação. O Beto tem um corpo, ou o Beto é composto de um corpo, vamos preferir dizer assim. É um juízo analítico, porém, afirmar que o Beto tem um corpo gordinho é um juízo sintético. Kant vai dizer, então, e vai provocar, e aí está a questão de Kant, é que seria possível, pela faculdade racional humana, obter juízos sintéticos a priori, ou seja, a priori é aquilo que a gente consegue obter apenas pelo uso racional das nossas faculdades inatas, o nosso exercício de compreensão. Isso é a priori. O a posteriori é justamente esse uso da experiência. A posteriori quer dizer posterior. Posterior ao quê? A captação de informações por meio da experiência. Então, a gente vai questionar, é possível haver juízos sintéticos a priori? É possível a gente acumular informações e transformar esse acúmulo em novos conhecimentos a partir apenas de faculdades racionais sem o recurso da experiência? Kant vai dizer, o único conhecimento que pode se obter dessa forma é o conhecimento matemático,
que é um conhecimento profundamente abstrato. Então, apenas pelo uso da razão, você pode deduzir, você pode aferir que 1 mais 1 é 2, por exemplo. Você não precisa de ter uma caneta, mais uma caneta, para pegar e somar e ver que as duas juntas é 2. O exercício matemático ele tem um poder de abstrato grande. Contudo, a metafísica, o que é a metafísica em Kant? É você afirmar realidades que estão para além do mundo sensível, como, por exemplo, a existência de Deus, a existência da alma humana, ou a imortalidade da alma, a existência de um bem absoluto, universal, transcendental. Veja que essas afirmações, elas não são possíveis de comprovar-se por meio da experiência. Por meio, você não vê Deus, percebe? Em linhas gerais, não há como se comprovar que você ouve Deus. São exercícios que são feitos mediante a fé. Então, uma coisa para Kant é o conhecimento racional, outra coisa são os elementos da fé. E aqui, Kant, então, vai apresentar a sua crítica à metafísica. Então, quando Kant ataca a metafísica, ele não está criticando simplesmente a possibilidade racional de conhecimentos religiosos, mas ele está questionando também a metafísica da filosofia antiga. Por exemplo, a ideia de mundo inteligível de Platão é questionável. A ideia da teoria ilemórfica de Aristóteles é questionável, percebe? A ideia da causa final, ou o finalismo de Aristóteles, né, de que existe um propósito universal que modela o movimento de todas as coisas. Isso é metafísica. Kant vai dizer, se você não consegue captar pelos sentidos, você não pode fazer afirmações sobre isso. Então ele vai questionar profundamente a metafísica. E aí Kant é famoso por inserir no campo da religião, né, ou do campo do conhecimento de Deus, o que se veio a ser chamado de agnosticismo. O que é o A? A é um prefixo de negação e gnose é conhecimento. Então, existe, e muitas pessoas se identificam como tais, como agnósticos. Ah, você acredita em Deus? Algumas pessoas falam, olha, eu acredito. Outras vão dizer, eu não acredito, que são os ateus. E outros vão dizer, eu sou um agnóstico. E o que é o agnóstico? O agnóstico vai dizer assim, olha, eu nem não é que eu não acredite em Deus, é que eu acho ou eu acredito que não há como você ter um conhecimento racional e válido a respeito de Deus. Ou seja, Deus é um ser que não está passível do nosso conhecimento, por isso agnóstico, né? Deus é um ser que transcende a nossa capacidade, a nossa faculdade intelectiva. Então, aí surge o agnosticismo. Então, perceba que esse agnosticismo está profundamente ligado à crítica que Kant estabelece à metafísica. Perceba? Então, pessoal, é justamente aqui que nós encerramos, então, o nosso estudo da epistemologia kantiana. Nós abordamos nessa apresentação, desde a aula anterior, da página 28 até a página 33. Nós vimos a diferença, né, fazendo um regresso aqui, entre númeno e fenômeno. Nós vimos que Kant diz que, na verdade, o ser humano ele não é capaz de acessar a coisa em si, que é o númeno, ele simplesmente tem o que o ser humano acessa pelo seu sentido, é a manifestação que aquele objeto emite aos seus sentidos. Então, ele não vê a coisa em si, ele vê o fenômeno, é como aquela coisa aparece aos seus sentidos. É uma diferença importante que está aqui justamente na nossa última página,
a página 33, e aí, então, no último tópico da epistemologia, nós tratamos a crítica que Kant faz à metafísica, né? O ponto 3.4 do nosso material na página 33. Avançando agora, eu quero tratar com vocês da página 34, em que nós vamos abordar a ética kantiana. Então, Kant, além de ser um grande filósofo que trata a questão da epistemologia, Kant também aborda o campo da ética. E quando nós falamos de ética kantiana, nós temos que pensar numa palavrinha-chave. A ética kantiana é regida pelo seu conceito de imperativo categórico. Imperativo categórico. O que vem a ser o imperativo categórico? O imperativo categórico, pessoal, vamos dizer assim, um princípio que Kant estabelece para estabelecer o que é certo e o que é errado. A ética é o campo da filosofia que vai lidar com a ação humana, a conduta humana. O que o ser humano deve entender enquanto a boa atitude, o que é certo, o que é errado, como viver, como conduzir a sua vida, o que é o bem, o que é o mal, né? O que é o, né? Então, são essas questões que compõem o estudo da ética. E quando Kant, enquanto um pensador iluminista, ele vai buscar fundamentos racionais para estabelecer um critério ético, ele então funda esse conceito que nós chamamos de imperativo categórico, né? É um termo criado por Kant e é um termo que vai balizar a sua ética. O que significa isso? Vou usar uma citação aqui de Kant, da sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que está no seu material didático, na página 34, na segunda coluna tem uma citação de Kant. Então, olha o que o autor vai dizer, e aí a gente explica. Kant vai dizer o seguinte: o imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Vou repetir. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Então, o que Kant vai propor? Ele vai dizer o seguinte: como que nós podemos julgar o que é o certo e o que é o errado? Kant vai fazer o seguinte: olha, para julgar o que é o certo e o que é errado, você tem que fazer um exercício racional. Que exercício racional é esse? Você precisa projetar aquela conduta para um campo que abranja toda a sociedade. Vou dar um exemplo prático para você. Você está diante de uma situação. Você está numa aula de filosofia e essa aula está te dando muito sono. Você acordou cedinho, teve uma semana cansada, e aí então você. Obrigado. E aí então você, na sexta-feira de manhã, está assistindo a sua aula de filosofia, está muito cansado, está com sono. E aí você entra num dilema moral. Olha, eu devo dormir nessa aula ou eu devo ficar acordado e prestar atenção? Como solucionar esse dilema? Kant vai dizer: transforme essa conduta numa lei universal. Então você imagine o seguinte: se todos os alunos do mundo, se todos os alunos do mundo resolvessem dormir nas aulas em que eles estão cansados, isso faria um bem para a sociedade? Isso seria um bem? Imagine se todas as pessoas falassem: não, agora eu vou dormir
como que seria a formação dos estudantes no Brasil ou no mundo? Perceba que seria uma tragédia. Então, você não deve impor para si, tomar uma decisão para si, sem que essa decisão seja uma lei universal que possa ser validada por todas as pessoas. Kant usa muito o clássico exemplo da mentira. Nós devemos mentir ou não mentir? Kant vai dizer, pelo imperativo categórico, nós não podemos mentir. Por que nós não podemos mentir? Vamos fazer o exercício? Imagine uma sociedade em que todas as pessoas decidem mentir. Como que seria a vida, a civilização, em um ambiente em que todo mundo mente descaradamente? Teria como uma sociedade funcionar baseada na mentira? Kant vai dizer, não. A sociedade ela precisa de funcionar numa condição mínima de boa-fé, numa condição mínima de credibilidade, né? Se não há credibilidade na fala das pessoas, a gente ia viver desconfiado de tudo o tempo inteiro. E aí a vida social seria impossível. Então Kant vai dizer, não se deve mentir. Veja que Kant não está dizendo que não se deve mentir porque Deus não gosta, não é um apelo religioso ou metafísico. Não se deve mentir porque o Estado vai te punir, né, com alguma sanção, não há nenhum elemento externo para além do seu próprio exercício racional que te demonstre que a sua conduta ética não deva ser pautada na mentira. Percebam, pessoal? Então, nós podemos fazer esse exercício em tudo que nós vamos fazer. Devo furar fila? Imagina uma sociedade em que todos os participantes daquela fila vão decidir furar a fila. Seria a vida social? Ficaria impossível, né? Então, são pequenos exemplos que eu quero te demonstrar do que Kant queria dizer quando ele traz este elemento do imperativo categórico como um princípio ético baseado unicamente no exercício da razão. Pessoal, então, entendendo assim o imperativo categórico, nós podemos classificá-lo. Nós podemos dizer que a ética kantiana é uma ética do dever, é uma ética da norma, tá ok? Existem vários tipos de ética. Existe uma ética eudaimonista, que está baseado, né, no prazer, uma ética utilitarista, que está baseada em gerar o maior bem para o maior número de pessoas possível, e existe a ética normativa, né, ou ética deontológica, ou ética do dever. Essas três palavrinhas podem ser usadas para se classificar a ética kantiana, tá ok? Uma ética normativa, ou uma ética do dever, ou uma ética deontológica, que vai demonstrar o conjunto de normas. Então, veja que a partir da ética kantiana, você tem princípio, você tem uma regra, que é o próprio imperativo categórico, que deve reger as suas condutas. Por isso, então, ela é classificada como uma ética normativa. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós concluímos o assunto a ser tratado nessa aula. Espero que vocês, né, tenham uma excelente sequência aí de estudos. Reforçando, quem não fez o trabalho, faça o trabalho, os prazos vencem hoje, tá bom? E nos vemos logo mais na nossa aula de Sociologia, tá bom? Um abração para todo mundo, fiquem com Deus e até breve.